Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Graciele e hoje nós vamos fazer a correção da avaliação diagnóstica de entrada, a ADE. A questão número 1, ela dá um gráfico e eu tenho que descobrir qual é a função que representa esse gráfico. Isso aqui é uma reta, então a equação da reta é nesse formato aqui, ó, y é igual a x mais b. Toda equação da reta é essa funçãozinha aqui, né? O tipo dessa funçãozinha. E eu vou ter que montar ela para descobrir qual é a resposta correta. Então, a primeira coisa que a gente olha é aonde a minha reta corta o eixo y. Nesse caso, ela está cortando aqui no ponto 4. O ponto 4 é o número sozinho que aparece na minha função. Então, eu substituo no lugar, no caso aqui é a letra B, né? Substituo no lugar da letra B. Depois eu vou olhar aonde é que ela está cortando no eixo y. Qual é o ponto que ele corta no eixo y? Nesse caso aqui é o ponto menos 2, 0. Tá? Então, o meu x é o menos 2 e meu y é o 0. Eu vou substituir aqui no lugar do x, menos 2, e no lugar do y eu vou colocar o 0. E vou resolver a minha continha para achar o valor do a, que é aquele número que fica na frente do x. Tá? Então, substituindo, ficou 2a vezes menos 2 mais 4. Vou passar o 2a para o outro lado, ele vai ficar positivo. Esse 2 ele passa dividindo, então vai ficar 4 dividido por 2. Meu a vale 2. Então, o b é aonde passou no eixo y, 4, e o a vale 2, então vai ficar 2x. Então, é uma função crescente, letra C. Nessa segunda questão, ela quer que eu escreva uma expressão algébrica que determina a quantia de triângulos cinzas de cada figura. É uma sequência de figuras. Então, contando, né, a quantia de triângulos pretos, eu percebo que o primeiro tem 1, o segundo tem 6, o terceiro tem 15 e assim por diante. Eu preciso tentar relacionar esse número da figura, então figura 1, figura 2, figura 3, com a quantidade de triângulos. Eu não vou começar pela número 1, tá? Então, eu vou deixar a número 1 aqui de fora para facilitar. Vou começar pela figura 2. Então, o que eu observo? Ó, a figura 2 tem 6 triângulos, a 3 tem 15, a 4 tem 28. Eu penso, como será que o 2 vira 6? Ah, 2 vezes 3 dá 6. Como é que eu faço para o 3 virar 15? Ah, 3 vezes 5 dá 15. Como é que eu faço para o 4 virar 28? 4 vezes 7, 28. Então, o que eu percebo? Que o número da figura multiplicado por um número ímpar vai ser a quantidade de triângulos cinzas. Como é que eu posso escrever isso algebricamente? O número da figura é o n, tá? Eu tenho aqui embaixo. O número ímpar, ele tem um jeito de ser escrito, tá? Como é que eu escrevo um número par? Então, eu fiz uma observaçãozinha aqui embaixo para vocês observarem. Então, para descobrir um número par, é só fazer 2 vezes qualquer valor. Então, 2 vezes 1 é 2, 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 3 é 6. Então, 2 vezes qualquer número gera um número par. Como é que eu gero um número ímpar? Eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou tirar 1. Então, 2 vezes 1 é 2, 2 menos 1 dá 1, ímpar. 2 vezes 2 não é 4, 4 menos 1 é 3, ímpar. Então, 2n menos 1 é a representação de um número ímpar. Então, o que eu faço mesmo para descobrir os triângulos? O número da figura vezes um número ímpar. Então, aqui, né? n vezes 2n menos 1. Como não tem essa opção ali, eu tenho que fazer a distributiva para simplificar minha continha. Então, vai ficar n vezes 2n, 2n ao quadrado, n vezes menos 1, menos n. Então, alternativa letra E. No exercício 3, eu tenho que descobrir qual é a soma dos ângulos internos do polígono apresentado aqui no exercício. Esse é um polígono de 6 lados, então eu tenho que descobrir quanto é que mede cada ângulo interno, multiplicar por 6 para saber a soma total, tá? Para facilitar, vocês viram que tem um desenho aqui dentro, né? Ele é feito de triângulos. E o que a gente tem que saber? Que cada triângulo, ele possui internamente 180 graus, ou seja, tem 3 ângulos que somados dão 180 graus. Então, gente, cada cantinho desse aqui, ó, eu tenho 60 graus do triângulo amarelinho mais 60 graus
desse outro lado aqui. Ou seja, cada ângulo interno tem 120 graus. São 6 lados, 6 vértices, então eu tenho 720 graus. Na questão 4, Daniel tinha uma determinada quantia na carteira, gastou 1/3 dessa quantia no supermercado e sobrou para ele R$330. Qual quantia ele gastou no supermercado? Eu representei aqui um retângulo como toda a quantia que ele tinha dentro da carteira. Dividi em 3 partes, por quê? Porque ele gastou 1/3, uma parte desta no supermercado. E sobrou para ele R$330. Ou seja, esses 2/3 que sobraram representam R$330. Como é que eu vou saber quanto ele gastou no supermercado? Preciso saber quanto vale cada parte. Então, eu tenho lá 330 dividido por 3 vai dar 165 cada parte. Ou seja, ele tinha R$495 na carteira, que são as 3 partes juntas, e ele gastou no mercado 365. Dá para fazer também em forma de equação, tá? Mas eu acho que dessa maneira é mais fácil. Essa aqui é mais uma questão com gráficos, agora é uma parábola que está representada, né? Do -1 ao 5. Gente, -1 ao 5, ó, é daqui até aqui, tá vendo? É onde estão os pontinhos indicados lá em cima. Então, ela está indo na reta x do -1 ao 5. Ele quer saber quando é que a função é negativa. Ou seja, quando é que o conjunto imagem dela possui valores negativos, tá? Se a gente vai olhar aqui, ó, no y. Então, quando é que ela vai obter pontos negativos? Ó, aqui ela está sempre no positivo, ó, 8, 7, 6, 5, 4, 3, estão vendo? Sempre ligado nos pontos positivos, até chegar aqui, no 0. Então, eu tenho que essa partezinha aqui de baixo, ó, ela vai estar sendo ligada nos pontos negativos, que vão do 0 até o -1, tá? Então, quando é que acontece isso? Quando eu estou com a parábola do ponto 1 ao ponto 3. Então, esse pedacinho da curva aqui de baixo, ele está sendo ligado nos pontos negativos de y. Então, de -1 a 3, alternativa D. Na questão 6, também uma função de segundo grau, qual é o valor máximo que essa função assume? O valor máximo é o ponto lá de cima, que é o número 4. Ele está ligando no 2, 4. Então, o ponto máximo é o maior valor de y. Letra C, alternativa. A questão 7 também é um problema, tá? Ele quer saber a seguinte. De acordo com a relação explicada lá no problema, após quanto tempo do início dessa observação, essas ações apresentam um menor preço, tá? O que a gente percebe aqui é que isso aqui é uma função de segundo grau. Uma função de segundo grau, gente, ela vai gerar uma parábola, parecida com o exercício anterior, tá? Então, essa parábola aqui, ela vai ter um valor mínimo. Lembrando que, ó, o tempo é de 0, então eu comecei aqui, ó, no 0, e vou até lá, ó, no finalzinho aqui, ó, 7 horas. Então, eu quero saber quando é o valor mínimo, tudo bem? O que a gente vai fazer para descobrir esse valor mínimo? Eu vou pegar a fórmula do Bhaskara sem a parte do delta. Fórmula do Bhaskara, né? Depois que a gente resolve lá o delta, a segunda parte é menos b mais ou menos a raiz do delta dividido por 2a. Então, para saber o ponto mínimo, eu uso a mesma fórmula, só que sem a parte do delta. Então, eu vou fazer menos b dividido por 2a. O b é sempre o número que está junto com o x, então, nesse caso, é o menos 2. E o a é o número que está junto com o x ao quadrado. Aqui, no caso, está x ao quadrado dividido por 2. Então, tem 1x ao quadrado dividido, desculpa, gente, por 4. Então, é 1/4 que eu vou usar. Então, menos b vai dar mais 2. 2 vezes 1/4 vai dar 1/2. 2 dividido por 1/2 vai dar 4. Então, exatamente depois de 4 horas, eu tenho o menor preço. No exercício 8, ele quer saber qual é a medida do ângulo do giro das dobradiças da arca, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber, ó, a arca,
ela vai abrir a tampa, já está até indicado aqui com uma flechinha, certo? Ó, é esse ângulo aqui, é um pedaço de uma circunferência. Se a gente imaginar uma circunferência toda, ó, tá? Eu sei que uma circunferência toda tem 360 graus. Então, ela vai girar 360 graus menos o tamanho da tampa aqui da frente da caixa, onde tem a alça. Como é que eu vou saber quanto é que mede essa tampa, tá? O que a gente tem que entender? Essa tampa aqui, ela é um pentágono. Ele tem 5 lados. Como é que eu vou descobrir, então, quanto mede esse ladinho, esse cantinho, né? Esse vértice do meu pentágono? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. No pentágono, eu consigo desenhar 3 triângulos. Lembra que cada triângulo tem 180 graus? Então, um pentágono tem 3 vezes 180 graus. Se eu somar as 5 medidas internas, ele vai ter 540 graus. Eu quero saber quanto mede uma só. Então, 540 dividido por 5 dá 108. Então, eu vou fazer 360 graus, que seria o giro completo, menos 108 graus, que é a medida aqui, ó, gente, só dos vértices do meu pentágono. Então, a resposta certa é 252. A questão 9 é uma função de primeiro grau e a gente tem que descobrir qual é o gráfico desta função. Então, a função está aqui, né? 3x menos 6. Conforme eu falei lá no exercício 1, o número sozinho, ele indica aonde é que esta reta está cortando o eixo y. Então, no caso, vai cortar o y no ponto menos 6. Então, eu tenho tanto o gráfico A como o gráfico C cortando no menos 6. Então, como é que eu vou descobrir, então, qual das duas é, né? Eu preciso observar aqui, ó, aonde ele corta também o eixo X. Eu sei que quando ele cortar o eixo X, eu vou ter o valor de y igual a 0. Então, eu vou pegar a minha formulinha, né? E vou substituir no lugar do y pelo 0, para descobrir qual é o x dessa questão. Então, substituindo, vai ficar 0 igual a 3x menos 6, número de um lado, letra do outro, 6 é igual a 3x, passo o 3 dividindo, o meu x vai ser exatamente o corte, né, aonde eu estou mostrando o meu gráfico. Então, ó, na letra C ele está cortando no ponto 3 e na letra A ele está cortando no x2. Então, a alternativa certa é a alternativa A. A número 10 é uma planificação, né, de um cilindro. Então, na planificação do cilindro, eu tenho que ter duas circunferências, uma de cada lado, que é a parte de cima e de baixo, e tenho que ter um retângulo para eu poder fazer esse giro, né, e encobrir o perímetro dessa minha circunferência. Então, alternativa B. A questão 11 é uma questão de seno e eu tenho que descobrir qual a lei de formação, tá? O seno, a lei de formação dela obedece esse critério aqui. Se eu tiver um número multiplicado pela palavra seno, esse número que fica na frente é a amplitude, ou seja, é a alturinha da minha ondinha que eu tenho aqui, tá? Se for uma função de seno normal, esse tamanho de ondinha, ele vai do 1 ao menos 1, tá? Nesse caso aqui, a gente pode ver que a alturinha dele, ó, tá indo do 1/4 até o menos 1/4. Tá vendo onde dá a minha alturinha aqui? Então, do 1/4 ao menos 1/4, tá? O número que fica na frente do x, ele é o período, ou seja, o tamanho da minha onda. O tamanho normal é ela começar no 0 e terminar no 2π. Então, vamos observar aqui, né? Ó, ela começou no 0, subiu, desceu e chegou do mesmo ponto no 2π. Então, não teve alteração do período, só teve alteração na amplitude. Então, a alternativa correta seria 1/4 de seno de x. Nesse caso, aqui eu estou falando do tempo, então seria 1/4 do seno de t. 1/4 é seno dividido por 4, alternativa C. A questão 12 é para representar o radical em forma de potência. Toda vez que a gente tem uma raiz
o que eu faço? Eu pego o índice da raiz e jogo como se fosse uma fração embaixo do meu expoente. Então, aqui vai ficar 10 elevado a 7 e o 3 do índice, terços embaixo. Então, alternativa, letra D. Questão 13 é uma questão da função logarítmica. Então, ele me dá aqui a função logarítmica, que é menos log de x na base 2. Gente, o que eu tenho que lembrar? O que é o log? O log nada mais é que a potência ao contrário, o resultado da potência. Então, o resultado do log é o expoente na minha potência, tá? O x que eu estou procurando seria o resultado da potência que eu resolvi. A base é a base da potência. Ficou meio rabiscado, mas acho que dá para entender. Então, eu vou pensar em forma de potência para ficar mais fácil. Quem poderiam ser os valores de y, né? Lembrando que y é a imagem que eu estou procurando. Então, eu posso colocar qualquer valor. 2 ao quadrado, que é igual a 4. 2 elevado a 1, que é igual a 2. 2 elevado a 0, que é igual a 1. 2 elevado a menos 1, que é igual ao meio. Ou seja, y, que é a imagem, ele pode assumir qualquer valor real. Pode ser positivo, negativo e zero. Então, alternativa C. Na questão 14, eu tenho alguns sistemas. Eu tenho que descobrir qual desses sistemas ele é possível e indeterminado. Para ele ser possível e indeterminado, quando eu calculo a determinante, ela tem que ser igual a zero. E as determinantes secundárias iguais a zero também, tá? Então, eu já montei, a gente teria que fazer o teste com todos os exercícios, tá? Com todos os itens que estão aqui. Eu peguei o primeiro, que já é a resposta correta, para explicar. Então, para fazer o escalonamento, o que a gente faz? A gente vai pegar os valores que estão junto com as letrinhas. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar o 2 do x, o 3y, o 2z. Então, eu vou colocar 2, 3, 2. No de baixo, tá vendo que tá faltando o x? Então, o x vale 0. Então, é 0, 3 e 1z. E na de baixo aqui é 0, 0, 0, z. Então, 0, 0, 0. Quando não tenho nada, é sempre 0. Para fazer o determinante, eu repito as duas primeiras colunas aqui atrás. E vou fazer o quê? A multiplicação, descendo, como se fosse uma chuvinha. Então, 2 vezes 3 vezes 0 dá 0, 3 vezes 1 vezes 0 dá 0, 2 vezes 0 vezes 0 dá 0. Somei aqui. Depois eu faço o quê? A multiplicação descendo do outro lado. Então, se eu estou ao contrário, é negativo. 3 vezes 2 vezes 0 dá 0, 2 vezes 1 vezes 0 dá 0, 3 vezes 0 vezes 0 dá 0. Então, se eu somar os negativos e os positivos, eu sei que meu determinante é 0. Para confirmar se ela é indeterminada, eu tenho que fazer o determinante secundário, que é o que eu fiz aqui do lado. Tá? Como é que eu faço o determinante secundário? Eu substituo os x, os valores de x lá na minha conta, pelos resultados depois do sinal de igual aqui. Então, em vez de usar o número 2, eu vou usar o número 130. Em vez de usar o 0 na segunda linha, eu vou usar o 30 e assim por diante, tá? Então, é a mesma coisa, só que eu substituí, ó, tá vendo? Na primeira coluninha, em vez de eu colocar os valores do x, eu substituí pelos resultados que estavam lá no sistema. E vou fazer a mesma coisa. Então, eu vou fazer lá descendo, ó lá. 130 vezes 3 vai dar 0, 3 vezes 1 vezes 0 vai dar 0, 2 vezes 30 vezes 0 vai dar 0. E vou fazer ao contrário os valores negativos. 2 vezes 3 vezes 0 vai dar 0, 1 vezes 130 vezes 0 vai dar 0, e 3 vezes 30 vezes 0, 0. Somando os positivos e os negativos, eu tenho a determinante secundária também igual a 0. Então, determinantes iguais a 0, resultado, sistema possível, mas indeterminado. Então, alternativa aqui, correta alternativa número 1, letra A. A 15, novamente, é uma equação linear, uma função do primeiro grau, e para reconhecer o gráfico. Olha como é importante, é a terceira questão igual que cai. Então, relembrando, a equação da reta é y igual a x mais b, tá? Essa que ele deu aqui está um pouquinho diferente,
mas é só na maneira de escrever. A gente pode trocar as letrinhas de lugar para ficar mais fácil. Então, o x eu vou passar para o outro lado e ele vai ficar y é igual a menos x mais 2. Então, eu arrumei a continha que ele deu para um jeito que eu consigo entender. Olha lá, número sozinho. O número sozinho aqui é o número 2. Então, qual é o gráfico que está passando o eixo y no ponto 2? Eu tenho aqui a letra C, a letra B e a letra I. Ó, tem 3. Como é que a gente vai saber qual é? Aqui, gente, nesse caso, o x é um número menos 1 negativo, né, na frente do x. Eu já sei que meu gráfico está decrescendo, descendo, tá? Então, já vou eliminar a letra C, que eu sei que não é ela. É ou a B ou a E. Então, tem que descobrir quem, aonde ele está passando no ponto X. Quando que ele passa no ponto X? Quando o Y vale 0. Então, substitui o Y por 0 para descobrir o valor do X. Né? Então, passei, nesse caso aqui, o menos X para o outro lado, ficou mais X igual a 2. Então, ele vai ser a resposta correta quando o par ordenado for 2, 0. Neste caso, item E. Na questão 16, eu tenho que saber quantas polegadas tem a tela de um monitor, tá? Polegadas, ela vai ser a medida da diagonal aqui do meu monitor. Então, para isso, eu tenho que saber comprimento e altura do meu monitor. Se a gente observar, a gente enxerga um triângulo retângulo. Então, eu posso descobrir a medida da diagonal pelo teorema de Pitágoras, que é a hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, a hipotenusa que eu quero descobrir, substituo os valores dos catetos na fórmula e descubro que a minha hipotenusa é igual a 50 centímetros. Cada polegada corresponde a 0,4. Então, 50 vezes 0,4 vão dar 20 polegadas, letra C. Na questão 17, cada representante de uma empresa participou de um evento, né? E ele distribuiu panfletos para os participantes. Gente, foram distribuídos aqui 110 panfletos, tá? Cada empresa distribui para as outras pessoas, mas não pela mesma. Então, ou seja, se fossem 3 empresas, ela distribuiria 2 panfletos. Se fossem 4 empresas, cada uma distribuiria 3 panfletos. Então, que número multiplicado pelo seu antecessor dá 110? Então, 11 vezes 10, 110. Então, foram 11 empresas. Na questão 18, eu tenho 21 computadores que vão ser sorteados entre 80 prêmios. Se eu for a primeira pessoa a ser sorteada, eu vou ter 21 chances, no total de 80, de ganhar esse computador. Então, letra C. Questão 19. Uma fábrica tem 7 máquinas que envasa 385 mil garrafas no dia. Num determinado dia, foram alugadas 4 máquinas a mais. Então, a gente quer saber quantas garrafas foram cheias nesse dia, tá? Então, regrinha de 3. Então, 7 máquinas enchem 385 mil garrafas. Se eu aluguei mais 4, então seriam 11 máquinas produzindo, né? Seriam quantas garrafas? X. Regrinha de 3, né? Aqui do ladinho tá a resolução da equaçãozinha. Eu tenho, então, 605 mil garrafas. Na questão 20, né, eu preciso encher um pote de vidro em forma de um cubo que tem 80 milímetros de aresta. Quanto de terra eu vou colocar lá dentro? Um cubo tem os 3 lados iguais, eu tenho que calcular o volume dele. Então, volume é comprimento vezes altura vezes largura. Então, 80 vezes 80 vezes 80 se eu tivesse que encher o pote todo. Porém, olha só, eu só vou encher até a altura de 75 milímetros. Então, eu mudei aqui embaixo, né? Já que o cubo tinha 3 lados iguais, eu não vou encher ele todo. Então, vai ser comprimento 80, largura 80 e a altura 75. Então, a multiplicação vai dar 480 mil. A questão 21 também é uma equação linear, ou seja, uma equação de uma reta. Eu tenho que descobrir qual é o gráfico dessa reta. Então, olha lá, novamente a gente vai partir que a equação da reta é y igual a x mais b para facilitar a leitura do gráfico. Vou arrumar essa equação que ele me deu, porque ela está um pouquinho bagunçada. Então, é só passar
o x para o outro lado, tá? E o número que fica junto com o y, tá multiplicando, ele vai passar aqui dividindo. E eu já tenho a minha equaçãozinha da reta aqui, depois que eu fiz as simplificações. Menos 3x sobre 2, mais 3. Eu sei que o número sozinho é aonde corta o eixo y. Aqui só tem reta na letra A e na letra E, tá? Só tem equação da reta na A e na E. Então, eu vou ver qual é que passa no y cortando no ponto 3. É a letra E. Questão 22. Observe a reta numérica abaixo. Qual é o ponto que representa o número 4/5? Gente, o que é 4/5? Aí eu dividi em 5 partes e utilizar 4 dessas partes. Então, o que eu tenho que observar primeiro aqui, gente? Ó, do 0 até o 1, ele está dividido em 5 partes. Ó, uma parte, 2, 3, 4, 5 partes. Eu vou pegar 4 partes. Então, 1, 2, 3, 4 até aqui, ó. Então, o número 4/5 é a letra T. A questão 23, tem que saber qual a distância que um caminhão tem que ficar posicionado para poder fazer uma descarga, tá? E eu percebo de novo, né, que aqui, ó, forma um triângulo retângulo. Triângulo retângulo, teorema de Pitágoras, certo? O que eu tenho aqui, gente? O 17 é a minha hipotenusa, que é o lado inclinado, 15 é a minha altura, um dos catetos, e x é a distância, o outro cateto. Vou substituir na fórmula do Pitágoras, que é hipotenusa ao quadrado, é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Resolvo as potenciações, né? Isolo o x que eu estou querendo saber, que nesse caso eu estou representando pela letra C. E a gente vai encontrar lá que a raiz de 64 é 8. Então, a distância do caminhão, 8 metros. Questão 24 também é uma questão de volume. Lúcia tem um aquário no formato de um paralelepípedo retângulo e colocou 2 blocos sólidos para ornamentar. Cada bloco, olá, tem 2.000 centímetros cúbicos de volume, certo? Qual é o volume máximo de água que esse aquário comporta com os blocos dentro? Então, a primeira coisa é calcular o volume do aquário. Então, o aquário eu vou calcular volume, comprimento vezes largura vezes altura, tá? 120 vezes 40 vezes 40, vai dar 192.000 centímetros cúbicos. Gente, se eu encher tudo com água, vai cair água para fora. Por quê? Porque eu tenho 2 blocos aqui, esses cinzas, que estão ocupando o lugar da água, tá? Quanto é o volume do bloco? Ele já falou que cada um tem 2.000 centímetros. São 2 blocos? 4.000. Então, eu tenho que fazer o volume do aquário menos o volume dos blocos. Então, 192.000 menos 4.000, 188.000 centímetros cúbicos, letra D. A questão 25 é um gráfico também, só que aqui é um gráfico com uma potência, então é um gráfico exponencial, né? Os únicos gráficos exponenciais que eu tenho aqui é a letra A e a letra B. Tem que descobrir qual das duas é. Quando tem um gráfico exponencial e vocês têm dúvida, substitua o x por algum valor, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou substituir pelo zero, para ver aonde é que ele está cortando a minha reta y. Então, substituindo pelo zero, vai ficar 0 dividido por 2 vai dar 0, mais 1. Então, 5 elevado a 1 é 5. Quer dizer que o ponto 0, x, está ligado no 5y. Isso eu tenho nos 2 gráficos, que é esse ponto que eu estou anotando aqui em cima. Vou substituir por algum outro ponto. Nesse caso aqui, eu vou substituir pelo ponto menos 2, tá? Então, x menos 2 dividido por 2 vai dar menos 1, mais 1 dá 0. Ou seja, 5 elevado a 0 vai dar 1. O ponto, então, menos 2 está ligado no ponto 1. Neste gráfico aqui, olha lá, o ponto menos 2 está ligado no ponto 1. Então, a alternativa correta é a letra A. E a questão 26, eu tenho a raiz quadrada de 98. Não precisaria resolver a raiz quadrada de 98, que vai dar um número irracional. O que a gente vai fazer? Vai pensar entre quais números está esse número irracional. Então, eu sei que a raiz de 100 é 10 e a raiz de 81 é 9. A raiz de 98 ela vai estar aqui no meio, ou seja,
é uma resposta entre o número 9 e 10, letra D.